Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal do sucesso, ao canal das pessoas mais bem-sucedidas. E meu nome é Tatiane Moreira. Hoje nós vamos falar sobre medo. Medo, vergonha, são sentimentos que fazem parte da cultura humana, de ser humano, mas que simplesmente, muitas vezes, não temos controle sobre ele e eles nos bloqueiam. Por isso é tão importante falarmos sobre medo e sobre vergonha, não é verdade? Você já sentiu medo na vida? Quem nunca, né? Medo de que você tem? Já aproveita e coloca aqui nos comentários. Aproveita e fala ou se você tem fobia. O que você tem mais medo na vida? Qual foi a situação de pavor na sua vida que você passou e você ficou sem reação, paralisou? Ou você conseguiu reagir? Qual foi a sua reação perante o medo? Conta aí, compartilha conosco, certo? Então vamos lá, nós vamos falar sobre o medo. O que é o medo, né? O medo ele é uma ansiedade irracional, ou seja, é um sentimento que vem. Nós não mandamos, ele toma conta, nós não pensamos, não é simplesmente não venha medo, não, simplesmente nós sentimos, é algo muito maior que nós. E muitas vezes, do nada, isso acontece em inúmeras situações. E por que isso acontece muitas vezes? O medo, ele é uma ameaça à nossa segurança, né? E aí que está a questão pessoal. O que você chama de segurança? O que é segurança para você? Segurança são os seus relacionamentos? Segurança para você é o seu lar? Segurança é o seu patrimônio? É o seu dinheiro? São os seus valores? Então cada um tem medo na área em que mais preza. Normalmente é assim que funciona. Então é só para você entender como funciona esse ciclo do medo, né? O porquê que um tem medo de avião, um tem medo de altura, outro tem pavor, tem fobia. Existem várias denominações com medo, né? Com relação ao medo, né? Mas a questão é justamente analisar qual situação você teve. Isso que eu falei para você colocar no comentário. É importante, porque daí você pega a situação, analisa o porquê você teve medo, o porquê da sua reação, e daí você começa a entender o porquê da sua reação, para que quando acontecer novamente, você já tenha conhecimento e não ser tão impactante dessa forma. Isso fica uma dica, certo? O que funciona? O medo ele vem de antigamente, né? Que é o nosso estado de alerta. Nós tínhamos, como homens da caverna, nós tínhamos que ficar sempre alerta com relação a predadores. Então, o nosso corpo ele libera adrenalina para preparar para a reação, ou reação de fuga, ou reação de ataque. Então, muitas pessoas, elas se retraem com o medo, e muitas pessoas elas atacam com medo, ou atacam com palavras, ou atacam agressivamente mesmo, dependendo do nível do medo. E isso é uma reação inconsciente. A pessoa simplesmente está com medo e ela precisa reagir da forma que ela sabe reagir, da forma que ela instintivamente aprendeu. E isso vem desde da nossa barriga, porque eu vejo as crianças falando sobre medo com 2, 3 anos de idade e ninguém colocou medo nelas. Você percebe na criação dessas crianças que ninguém ficou falando com relação ao medo, o que é medo, mas elas já nascem sabendo. Então você percebe claramente que isso é um sentimento inerente ao ser humano, que isso faz parte. Por quê? Porque é o nosso instinto de proteção. O medo ele foi criado para nos proteger, para que nós possamos reagir a uma situação que estamos passando naquele momento. Então é fundamental você ter medo.
As pessoas falam, nossa, mas primeiro você tem que assumir que tem medo, começa por aí. Assuma que tem medo, porque isso faz parte, todo mundo tem medo. Eu morro de medo de altura, mas já saltei de paraquedas, eu salto de tirolesa, não tô nem aí, o medo tá lá, não tô nem aí para ele, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, você precisa entender e enfrentar. Aí sim, você vai ser uma pessoa madura, você é uma pessoa desenvolvida. Por quê? Porque você conseguiu se compreender. E é isso que eu quero passar para vocês agora. É entender que o medo, sim, ele bloqueia, ele nos aterroriza, ele impede que a nossa vida vá para frente, porque muitas pessoas deixam, eu tenho medo de andar de... Nossa, quantas pessoas, para mim eu fico indignada, as pessoas não andam de carro, não dirigem. Eu morro de medo. Eu morro de medo de ter um acidente ou alguma coisa do gênero, mas faz parte, isso não é luxo, entende? Você precisa se locomover uma situação de emergência, como é que você vai fazer? Então, para mim foi prioritário tirar a carta de motorista. Eu sou deficiente, para mim, tirar a carta de motorista foi ainda um pouco mais complexa essa situação, mas mesmo assim eu fui lá e fui, por quê? Porque é importante. Então, o medo faz parte, sim, mas mais parte ainda faz o fato de você enfrentar esse medo, de você entender que sim, ok, é questão humana você sentir isso, mas você precisa seguir em frente, você precisa enfrentar. Por quê? Porque ele é um sentimento de inferioridade, né? Ele te traz para baixo. E o que você quer? Você quer alavancar a sua vida, você quer seguir, você vai continuar permitindo que todos os sentimentos negativos, que todos os obstáculos, porque o medo é um obstáculo, você vai permitir que ele tome conta, domine a sua vida? Você vai continuar permitindo isso? Até quando? Por quê? Essa que é a questão, que é a pergunta. Então é esse o convite. Vai lá, senta, anota quais foram as situações de medo, especificamente de medo, que você passou, quais foram as suas reações, se você já passou situações parecidas anteriormente. Ache um padrão, entenda-se, compreenda-se, aceite, enfrenta. Se você precisar de ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, ou se não for o caso, converse com as pessoas, com amigos, familiares, porque isso, você falar, ajuda muito você conseguir o primeiro passo para enfrentar isso, certo? Então, fica a dica. Se você gostou, se você acha que você tem que compartilhar, porque é uma questão interessante que vai ajudar os seus amigos, familiares, compartilha, aproveita, ok? E até a próxima. Um abraço.